Finalmente saiu a tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão 2022 e nesse vídeo você vai conferir quais serão as transmissões da Globo, do Sport TV e também algumas confusões que surgiram. Muito bem, pessoal, eu sei que rolaram jogos importantes na Record na quarta-feira, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, mas no momento que eu gravo e edito esse vídeo a gente ainda não tem os dados consolidados. Eu sei que a prévia publicada pelo Rick Souza do site TV Pop lá no Twitter é de São Paulo, que a Record ganhou da Globo por 0,1, foi 19,1 contra 19 cravados. Os dados consolidados serão conhecidos nessa quinta-feira, talvez quando o vídeo for pro ar a gente até já saiba, mas eu falo melhor sobre isso na aba Comunidade, bem como da audiência do Rio de Janeiro, quando a gente ficar sabendo também, beleza? Vamos falar então de Campeonato Brasileiro, porque a CBF fez o favor de soltar a tabela detalhada das 5 primeiras rodadas da competição no meio dos jogos. Eu tava aqui numa boa vendo São Paulo e Palmeiras na Record, vendo o jogo do Flamengo lá no Casimiro, beleza, aqui em São Paulo era a minha opção, e de repente sai a tabela. Na calada da noite, como foi da Série B e da Série C também no dia anterior. Bom, a gente sabe algumas questões que eu vou trazer agora aqui no vídeo. A Globo já escolheu seus jogos nas 5 primeiras rodadas, o Sport TV também. Tem jogos que ficaram exclusivos no Premier, mas esse eu passo mais ou menos por cima. Mas o fato é que o nosso primeiro tópico tem que ser falar como a Globo escolheu poucos jogos. Em nenhuma rodada há 3 partidas escolhidas pela emissora para mostrar em TV aberta. O único domingo que tem 3 jogos selecionados pela Globo é o dia 8 de maio, e isso porque um deles é da Série B, que é o confronto entre Cruzeiro e Grêmio, um dos principais, mais aguardados confrontos da segunda divisão do Brasileirão esse ano. De resto, só 2 jogos, e isso é bem ruim porque a gente gosta da regionalização. Mas tem algumas surpresas boas, como vocês vão ver também ao longo desse vídeo. O segundo tópico a destacar é que o Sport TV vai matar a saudade do Palmeiras e não só dele, porque a primeira transmissão do canal será Palmeiras e Ceará no dia 9 de abril. Justamente 2 times que estavam na TNT, ou seja, que não eram mais transmitidos pelo Sport TV desde 2018. Mas, como a gente sempre lembra, o Sport TV costuma trabalhar com um bloqueio estadual de praças, o que para os outros times era comum também na TNT, mas o torcedor palmeirense estava acostumado aos seus jogos serem transmitidos ou sem bloqueio de praça ou com bloqueio apenas para a capital. Então, a expectativa é de que esse bloqueio de praça no Sport TV seja, assim como para os outros clubes, estadual. O terceiro tópico a destacar é que o confronto Flamengo e Palmeiras acabou afetando a Copa do Brasil. Vamos explicar direitinho essa história. O jogo na tabela básica estava para o fim de semana de 30 de abril e 1º de maio. Só que o Flamengo joga pela Libertadores contra a Universidade Católica no dia 28 de abril, que é a quinta-feira anterior. Não bastasse isso, o Palmeiras enfrenta o Independiente Petroleiro pela rodada seguinte, na terça-feira. Ou seja, o Palmeiras não podia jogar no domingo e o Flamengo não podia jogar no sábado. Resultado, essa partida foi antecipada para o dia 20 de abril, às 7 horas da noite, exclusivo no Premier. Mas aí você se pergunta, essa não é uma data de Copa do Brasil? Pois é, nós não temos ainda a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, mas já sabemos que a CBF fez uma manobra. O Palmeiras vai enfrentar o Juazeirense no dia 30 de abril, que é o sábado daquele fim de semana em que ele enfrentaria o Flamengo pelo Brasileirão. E o Flamengo vai enfrentar o Altos do Piauí no domingo, dia 1º de maio. É isso mesmo, em data da Copa do Brasil, tem duelo muito importante Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, e em data de Brasileirão, vamos ter Flamengo e Palmeiras fazendo as suas partidas pela Copa do Brasil. O quarto tópico a destacar dessa nova tabela é que os clássicos estão exclusivos do Premier. Além desse Flamengo e Palmeiras, que é um clássico de momentos, 2 times que mais têm vencido aí junto com o Atlético Mineiro no futebol nacional, a gente tem também Palmeiras e Corinthians, que ficou num sábado, dia 23 de abril, exclusivo do Premier. São Paulo e Santos foi marcado para uma segunda-feira, 2 de maio, exclusivo do Premier. E tem até um Fortaleza e Ceará, que está marcado para o dia 23 de abril, às 7 da noite, exclusivo no Premier. Mas a gente embarca no próximo tópico, que justamente esse jogo do Fortaleza contra o Ceará, mas não só ele, a estreia também contra o Cuiabá na primeira rodada, estão em dúvida, porque a CBF colocou essas partidas normalmente e parece que se esqueceu que o Fortaleza está marcado para jogar tanto no fim de semana de 10 de abril quanto no dia 23 e 24, a final do Campeonato Cearense contra o Caucaia. E o Caucaia já está tendo que estender a sua folha salarial por mais um mês, ele iria encerrar as atividades do ano e está tendo que bancar aí o mês de abril para poder jogar essa final. Por que a CBF fez isso? Não dá para entender. E sabe por que não dá para entender? Porque o CRB e o CSA tiveram jogos adiados na sua primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tabela que saiu um dia antes.
Como é que esse tipo de erro passa? É muito bizarro e a gente só vai saber os desdobramentos ao longo das próximas horas. E o sexto tópico, antes de eu mostrar os jogos que são da Globo e do Sport TV, é que mais uma vez a gente tem jogos do Atlético Paranaense no escuro sem transmissão. Lembra que a Globo tinha decidido passar os jogos com a lei do mandante? Pois é, só vale para os times que assinaram novos contratos quando a lei já estava em vigor, ou seja, apenas para a TV paga e para os times que eram da TNT, por exemplo, Palmeiras, o Coritiba, o Santos, o Ceará, o Fortaleza, os outros times não. E é por isso que na primeira rodada, já que a Globo não escolheu para a TV aberta o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense, essa partida está marcada sem transmissão. E não apenas ela, mas também o duelo entre América Mineiro e Atlético Paranaense, válido pela quarta rodada. Dois jogos do Atlético Paranaense aparecem também sem transmissão, mas eles são com o Atlético mandante, ou seja, apesar de a tabela mostrar que não vai ter, tem o Furacão Live. São os duelos contra o Atlético Mineiro e também contra o Ceará. Já o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo pela terceira rodada, esse a Globo pegou e vai transmitir em TV aberta em um sábado, como vocês vão ver no vídeo daqui a pouco. É o sábado do carnaval, daquele carnaval que vai ter dos desfiles das escolas de samba em abril, então a Globo entrou de vez no clima e colocou futebol no sábado também. Então, dadas as explicações, vamos ver quais são os jogos da Globo no Campeonato Brasileiro nas 5 primeiras rodadas. Na primeira rodada, a Globo escolheu para o dia 10 de abril, domingo às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Internacional, Botafogo e Corinthians. As divisões de praça vão ser conhecidas só depois. A gente faz alguma estimativa, né? Botafogo e Corinthians deve ser o jogo da rede e Atlético Mineiro e Internacional a regionalização para Minas Gerais e também para o Rio Grande do Sul. Na segunda rodada, a Globo escolheu apenas um jogo para o Brasil inteiro, que é Flamengo e São Paulo, no dia 17 de abril, um domingo, às 4 horas da tarde. Na terceira rodada, aí sim, um sábado, por causa do carnaval. Às 4h30 da tarde tem Red Bull Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo. Na quarta rodada, domingo, dia 1º de maio, às 4 horas, Corinthians e Fortaleza, Coritiba e Fluminense. Na quinta rodada, dia 8 de maio, às 4 da tarde, tem Palmeiras e Fluminense, além de Atlético Goianiense e Goiás. Pela Série B, Cruzeiro e Grêmio. Isso foi bem interessante, né? Porque a gente já sabia desde um dia antes que a Globo vai transmitir esse jogo do Cruzeiro contra o Grêmio pela Série B para Minas Gerais e para o Rio Grande do Sul. Esse Palmeiras e Flamengo tem cara e jeito mesmo de ser o jogo para a rede inteira, menos esses dois estados. Mas eles resolveram também regionalizar o clássico goiano para a TV Anhanguera, e isso é bem bacana, pelo menos uma coisa boa a gente pode elogiar aí nessa tabela. Vamos ver agora então os jogos do Sport TV, são 2 por rodada nessas 5 primeiras. Na primeira rodada, no sábado, dia 9 de abril, às 9 da noite, tem Palmeiras e Ceará. No dia 11, segunda-feira, 8 da noite, Juventude e Red Bull Bragantino. Na segunda rodada, dia 16 de abril, às 9 da noite, um sábado, Cuiabá e Fluminense. E no domingo, às 7 horas, dia 17, Ceará e Botafogo. Pela terceira rodada, no dia 23 de abril, um sábado, às 9 da noite, tem Atlético Mineiro e Coritiba. No domingo, às 7 horas, dia 24 de abril, Atlético Goianiense e Botafogo. Pela quarta rodada, no dia 30 de abril, sábado, às 9 da noite, Goiás e Atlético Mineiro. E no dia 1º de maio, domingo, às 7 horas, Internacional e Avaí. Pela quinta rodada, no dia 8 de maio, um domingo, às 7 da noite, Juventude e Internacional. Na segunda-feira, 9 de maio, 8 horas, Avaí e Coritiba. Quer dizer, com exceção dessa quinta rodada, a maioria dos jogos do Sport TV aí realmente ficando de sábado às 9 da noite e de domingo às 7 da noite. Ou seja, esses são os horários mais ou menos fixos, mas claro, como você viu acontecer na quinta rodada, pode haver exceções também. Os demais jogos são exclusivos do Premier e você pode conferir a tabela oficial detalhada do Campeonato Brasileiro com o link que está na descrição desse vídeo, tá bom? A gente vai falar muito mais ainda sobre vários assuntos, tem sorteio de Copa do Mundo chegando, muita coisa bacana, vem aí tabela detalhada da Copa do Brasil, então não perde não, se inscreve aqui no canal, dá o like no vídeo, assim o YouTube entende que você curte esse assunto e vai sempre te recomendar mais materiais como esse, beleza? Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.